Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos aqui nessa nossa live aqui, Segredos de um Gerador de Alta Performance, Plano de Manutenção. Essa vai ser a nossa última live dessa sequência gigantesca que a Camis fez. Foram 3 meses de coparticipação, de compartilhamento de informação entre a Camis e vocês. Nós estamos compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente teve. Então, nos últimos 3 meses, todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, a gente teve aqui para falar um pouquinho sobre o nosso conhecimento, né? A Camis é uma empresa que tem mais de 100 anos de existência, né? E todo mundo conhece a Camis pela fabricação de motores para caminhões, fabricação de motores para ônibus também, né? Então, a nossa ideia aqui foi compartilhar que a Camis é muito mais que isso. Nós compartilhamos vários assuntos, como filtros, como peças, como turbos. Também falamos bastante de outras aplicações que a Camis utiliza muito para motores, por exemplo, na questão de o que a gente chama de off-highway, que seria fora da estrada, que aí a gente tem grandes escavadeiras, a gente tem vários equipamentos para agricultura. Nós também temos setor marino, de água, onde existem vários motores em embarcações, também segmento de mineração, segmento de oil and gas. Então, a gente acabou compartilhando todas essas expertises da Camis com vocês, né? E, logicamente, também falamos muito de gerador. Gerador também é um dos segmentos da Camis, né? Nós, esse ano, estamos fazendo 100 anos de existência, ou seja, a gente tem muito com o que compartilhar, né? Então, até me apresentando um pouquinho, meu nome é Fábio Balesteiros, eu sou o responsável pela área de soluções digitais de geradores. Eu vou estar aqui fazendo a moderação nesses próximos 60 minutos aí, auxiliando na moderação. E antes da gente ir direto ao motivo pelo qual todos estamos aqui, apenas algumas regrinhas aqui. A gente está desabilitando o chat nesse momento, né? A gente vai pedir para vocês concentrar em todas as perguntas que vocês tiverem. Se vocês olharem na parte inferior da tela de vocês, vocês vão ver que tem um íconezinho escrito Q&A, seria perguntas e respostas, né? Então, qual que é a ideia? Qualquer pergunta que vocês tenham, para vocês colocarem nesse ícone. Por que a gente põe nesse ícone? Porque todo esse material está sendo gravado. No decorrer da apresentação, nós vamos estar fazendo algumas dessas perguntas, e caso uma dessas perguntas não possa ser respondida, a gente vai ter tudo gravado, vamos escrever todas essas respostas e depois vamos compartilhar esse material. Ou seja, a gente garante que todas as perguntas realizadas, elas foram respondidas, ok? Bom, agora vamos lá ao que interessa, né? Já falamos bastante. Gostaria de apresentar aqui o Roberto Citrini. Roberto Citrini é o nosso responsável pela área de manutenção de geradores da fábrica. Ele tem vários anos de experiência, eu ia falar várias décadas, mas aí pode pegar mal, né? Mas ele tem muita experiência aqui na área de geradores. E como eu comentei com vocês, ele está aqui para compartilhar um pouco do conhecimento dele com todo mundo. Inclusive, eu estou aqui para aprender também, então ele vai estar dividindo um pouco esse conhecimento. Citrini, bem-vindo aí, obrigado aí, fica à vontade aí para assumir o controle. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio. Agradeço as palavras aí. Realmente são décadas, né? Vocês podem ver aí pela barba branca e o topete que já foi, né? Já são décadas de experiência. A ideia aqui é compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês todos, né? Espero aí que seja bastante aproveitável. E vamos seguir, né? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar do segredo de um gerador de alta performance, né? Ou seja, o que eu devo fazer, o que vocês devem fazer para termos um gerador pronto para funcionar naquele momento que é necessário, né? A grande maioria dos nossos grupos geradores hoje, que estão em campo, eles estão no regime de stand-by, ou seja, no regime de emergência. Praticamente só vai funcionar quando a rede concessionária faltar. Então, e isso às vezes acontece uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses. Então, se a gente simplesmente deixar lá o gerador parado, aguardando essa falha, na hora que a gente precisar dele, ele não vai funcionar. Então, nós vamos aqui passar algumas dicas, né, do que a gente pode fazer para que, quando precise do gerador, ele efetivamente funcione. Tá? Algumas considerações, né? Preocupada aí com a sustentabilidade, a Camis hoje já possui basicamente 2 linhas de grupos geradores, né?
Isso quando a gente fala em termos do tipo de combustível utilizado. Seriam os geradores a gás, né, e os geradores a diesel. A nossa gama hoje vai desde lá dos 10, 12 kW até 3.500 kW com um motor de 95 litros de cilindrada, né? Pelas características do nosso mercado, né, como eu já falei, a maioria dos geradores nossos são movidos a diesel, né? E, por isso, na apresentação de hoje, esse vai ser o nosso foco. Obviamente, à exceção dos itens que eu estiver mencionando relativos ao combustível utilizado, praticamente todos os outros tópicos da manutenção valem tanto para os motores a diesel quanto para os geradores que possuem motores a gás. Então, só essa observação quanto ao combustível, os outros itens são praticamente os mesmos, correto? Bom, o que é manutenção, né? Num conceito amplo que a gente vai estar usando durante essa apresentação, a manutenção é não apenas o ato de você ir lá e fazer algum tipo de serviço, né? Manutenção, nós vamos estar nos referindo a todo o departamento de manutenção, englobando lá os recursos físicos, as ferramentas, os softwares, os controles, os pessoais, tudo isso está dentro do contexto amplo aí de manutenção, né? E como resultado final dessa manutenção, a ideia da existência da manutenção, né, é garantir o bom funcionamento do seu grupo gerador, né? Ou, em alguns casos, aí a gente sabe, ou dos seus grupos geradores, né? A gente sabe que alguns clientes aí possuem mais do que um gerador. Bom, em relação a plano de manutenção, né, todo mundo já está cansado de saber que normalmente a gente divide os tipos de manutenção, manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva. A corretiva é aquela que se ocupa de consertar os problemas que já aconteceram, né? A preventiva seria uma maneira de eu minimizar os riscos da ocorrência desses problemas, né, que vão levar exatamente à necessidade da execução das manutenções corretivas. E, normalmente, as manutenções preventivas são ações já pré-definidas ou substituições de itens de acordo com a orientação do fabricante do equipamento, seja aqui, no nosso caso, o gerador, ou em equipamentos que vocês tenham aí na instalação de vocês. A manutenção preditiva já é um pouco mais sofisticada, né? Sofisticada é aquela que tenta predizer falhas que poderiam vir a ocorrer. Então, através de monitoramento de uma série de parâmetros que sejam vibração, os espectros dessa vibração, as temperaturas de diversos componentes ou as maneiras como essas temperaturas vão variando ao longo do tempo de funcionamento da máquina, análise do óleo lubrificante de tempos em tempos, né? Então, através dessas análises, eu vou tentar predizer uma falha que possa vir a estar acontecendo. Por exemplo, quando eu faço análise do óleo lubrificante de um motor, dependendo daquilo que tem dentro do óleo, ou seja, eu posso ter traços de ferro, traços de alumínio, traços de cobre, dependendo do material que é encontrado dentro do óleo nessas análises, eu posso determinar qual a peça que está sendo desgastada e fazer uma intervenção antes de que ela venha a falhar. Essa é a manutenção preditiva. Todas elas são importantes, né? Nenhuma pode ser deixada de lado, mas até pelo fato do tempo que a gente tem, né? Hoje a gente vai focar basicamente nas preventivas, né? E aquelas preventivas que não exijam desmontagens complexas, ou seja, que o próprio cliente possa fazê-lo sem a necessidade de ter uma grande equipe, equipamentos e etc. Por exemplo, manutenções tipo regulagem de válvula do motor, ajuste de correia do ventilador, verificação de bicos de injetores, etc., que são manutenções preventivas. A gente não vai estar entrando em detalhes nessa apresentação, porque achamos que o próprio cliente não vai ter, a grande maioria dos clientes não vai ter a condição de fazer isso, é uma ajuda externa, então nós vamos deixar isso para uma outra ocasião, né? Vamos falar um pouquinho de história, né? Como é que a manutenção chegou até onde estamos hoje, né? Se a gente for olhar aí para trás, né, o ser humano começou a utilizar ferramentas há 2 milhões de anos, né? Isso, aquelas ferramentas mais rústicas, né?
um pedaço de osso de animal, uma pedra que ele usava para amassar uma fruta cuja casca era um pouco mais dura, né? E foi aí que começou esse avanço, né? Obviamente muito lento no início, né? Aí que a gente tem, dominamos o fogo aí, não existe um consenso exatamente quando que se dominou a tecnologia do fogo, mas com isso a gente conseguiu fazer ferramentas mais sofisticadas, né? Utilizando metais, e depois veio a descoberta de novas coisas, né? A invenção da roda, que foi um marco aí, facilitando transportes para distâncias maiores, etc. E nem se tinha ideia do que era manutenção nessa época, né? Lá no século XVI, começou a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Apareceram as primeiras máquinas têxteis, né? E aí sim aparece pela primeira vez a palavra manutenção e, por assim dizer, os primeiros sinais da existência de uma manutenção. Obviamente, nessa época, os concertos eram muito simples, até porque as máquinas eram simples, né? E sempre no sentido de consertar ou corrigir problemas e quebras da máquina. Nós estávamos aí no começo da manutenção corretiva. Na sequência, né, aí no século XVIII, a gente começa a ter máquinas a vapor, ainda assim relativamente simples de serem reparadas, continuamos com manutenções corretivas. Século XX, né, vem a famosa produção em massa, a linha de montagem, né? O Ford faz lá suas fábricas revolucionárias na época, simplificando e padronizando as atividades de cada trabalhador, né? Mas apesar desse progresso, pouco se tinha evoluído no quesito da manutenção. Seguíamos com simples correções de falhas. E aí vem a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. A guerra, obviamente, ninguém gosta dessa situação, mas na história da humanidade sempre foi motivo para avanços tecnológicos, né? Por quê? Quem tem uma tecnologia mais avançada durante a guerra tem grandes chances de sair o vencedor. Nessa época, as cobranças relativas à confiabilidade no volume de produção e os prazos de entrega passam a se aumentar assim consideravelmente, né? Elas passam literalmente a ser um caso de vida ou morte, né? Os atrasos começam a ter consequências desastrosas, né? Uma ação militar não poderia ser atrasada porque um determinado navio ou avião não foi entregue no determinado prazo, né? Só para ter uma ideia, eu coloquei aqui no cantinho, né, um pouco do que os Estados Unidos produziram nesse período aí de 5 ou 6 anos, né? Você imagina, de repente, você ter que montar linhas de produção para fazerem aí 12 mil navios, né? 300 mil aviões. Isso, cara, foi uma logística bastante pesada e é um dos fatores determinantes pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E é nesse momento que o pessoal começa a se dar conta de que as máquinas da produção não podiam parar de maneira imprevista. Então, alguém teve uma ideia e falou, poxa, se eu começar a intervir nas máquinas antes delas falharem, eu posso ter uma previsibilidade melhor daquilo que eu vou conseguir produzir. E aí é que começa a nascer realmente a manutenção preventiva, né? No pós-guerra, né, que vai aí do final da guerra até mais ou menos os anos 70, né, a gente está nessa primeira fase da manutenção preventiva, onde, para garantir que não tivesse a quebra, eu começo a trocar muita peça, né? E muito disso ainda de uma maneira empírica, né? Então, eu acabo trocando peças que ainda estão boas, né, ainda dentro do seu período de vida útil, e não troco algumas peças que deveriam ser trocadas, porque não existia ainda uma ciência por trás da manutenção. Então, começou-se a perceber um gasto elevado, mas sem uma grande efetividade, né? Em paralelo, né, tolerância por atrasos, que antes era devido à guerra, agora passa a ser do próprio consumidor. Ele quer o seu produto no prazo certo. A exigência, então, pela produtividade, pelo cumprimento dos prazos de entrega, começa a ficar cada vez maior, né? As máquinas vão ficando cada vez mais sofisticadas, sistemas mais complexos e os reparos mais caros e mais demorados. E aí, como solucionar isso? Os fabricantes começam, então, a entender melhor os modos de falha dos seus equipamentos e vão otimizando, né, a periodicidade dessas manutenções, possibilitando a criação de programas de manutenção,
né? Aí começa a efetivamente aparecer o programa do que eu devo fazer, com que peça eu devo fazer, com base na ciência, né? Com isso, a gente otimiza a periodicidade das manutenções e tem uma assertividade com relação a quais peças eu preciso efetivamente trocar. Com isso, eu consigo ter custos dessa manutenção e o tempo que vai levar para fazer essas manutenções muito mais previsíveis, né? E, como consequência final, eu vou diminuir o tempo de disponibilidade dos equipamentos, né? É claro que daí para frente muita coisa evoluiu, a pesquisa e desenvolvimento dos fabricantes avançou muito, etc. Mas a base já era essa, né? Ou seja, eu consegui determinar que algumas peças eu devo trocar de tanto em tanto período para melhorar a disponibilidade dos meus equipamentos. E com isso, né, vamos aqui fazer uma comparaçãozinha rápida, né, entre a manutenção corretiva e a manutenção preventiva, né? Então, com relação ao foco, né, a manutenção corretiva ela está focada apenas no reparo da falha, enquanto que a preventiva em minimizar que essas falhas ocorram, né? Quanto à previsibilidade, a primeira ocorre, sabe-se lá quando, acontece a quebra qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. A preventiva eu posso agendar, posso fazer num momento de produção menor, posso agendar para uma madrugada, um final de semana, se são máquinas que eu não posso parar. Tempo de parada de máquina. Na corretiva também, são mais longos e imprevisíveis. Na preventiva eu sei exatamente quanto tempo eu vou demorar para fazer cada atividade. Estoques. Se eu estou focado em manutenção corretiva, eu preciso aumentar meu estoque, porque quando eu tiver uma parada grande de máquina, eu vou abastecer o mercado com peças que eu já tenho em estoque, né? Programas de produção. É muito mais fácil cumprir um programa de produção quando eu tenho foco na manutenção preventiva, pelos motivos aí já citados. E, obviamente, um plano de manutenção só é possível quando eu falo em manutenção preventiva. Eu não posso planejar manutenções corretivas, porque eu não sei quando que eu vou necessitar de fazê-las. Bom, vamos então aí focar um pouquinho nos grupos geradores propriamente ditos, né? Um plano de manutenção específico para grupos geradores. O grupo gerador a gente pode dividir basicamente em 3 componentes macros, né? O motor, seus componentes, né? Seja aí o radiador, os filtros, o sistema de combustível, a parte de escape, etc. O alternador, que é quem efetivamente vai gerar a energia elétrica, ele é composto por enrolamentos, rolamento, diodos, cabos, conexões de potência, etc. E o controle, que é normalmente composto pelas placas eletrônicas, o regulador de tensão, o governador de rotação, um display, né, ou um HMI, para você fazer a interface com o equipamento. Aí, como é que nós vamos tratar desses componentes? Antes disso, um pouquinho de segurança, né? Mexer em grupos geradores não é algo que possa ser feito de uma maneira negligente. A gente vai estar em contato com energia elétrica e diesel numa máquina girante que tem a capacidade de causar acidentes graves. Então, a gente precisa tratar com respeito, né? Não digo para ter medo do equipamento, mas ter respeito. Ou seja, temos que saber aquilo que estamos fazendo, onde podemos ou não mexer, de forma a não causar um acidente que possa vir a ser grave, né? Então, seria importante a gente estar atento ao quê? A treinamentos, né? Mesmo que sejam simples, né? Porque quem vai entrar na sala do gerador lá para fazer algumas checagens mínimas, ele precisa ter algum conhecimento para que não se coloque em situações de risco, né? Quando eu vou executar testes no gerador, principalmente aqueles onde eu vou rodar o gerador, é necessário isolar a área, né? Eu não quero, durante um teste, a máquina está girando, ter aí a presença de curiosos, né, que gostam de aparecer nesses momentos, né? Se o teste é estático, deixe o controlador na posição desligada, né? Pressionar também o botão de emergência, se necessário, até desconectar baterias. Assim eu vou ter certeza de que esse grupo gerador não vai partir indesejavelmente de maneira alguma, né? Mas para que tudo isso, né?
Os grupos geradores, eles costumam ficar no modo de partida automática, certo? Se alguém está lá fazendo uma manutenção, não fez esses procedimentos de segurança, dependendo do que ele está checando, e se esse cara está meio distraído, e de repente vem um sinal externo mandando partir o gerador, ele pode tomar um susto, pode eventualmente colocar a mão em alguma parte que vai começar a rodar, e aí a situação pode gerar complicações bastante grandes. Então, vamos lá trabalhar com segurança em primeiro de tudo. Plano de manutenção, né? Um plano de manutenção para o grupo gerador ou os grupos geradores, né, tem que fazer parte da rotina de manutenção da empresa ou do site onde está o gerador, né? Ela precisa ser acompanhada de alguma maneira formal. Eu preciso ter alguma planilha de controle ou um software de manutenção ou qualquer outro instrumento que a empresa possua, né? Que isso fique registrado. Eu preciso saber quando eu troquei o óleo, quais foram as peças que foram substituídas, em que data, etc. Esse histórico vai permitir com que se faça análise de cada um dos equipamentos e se entenda a evolução que ele está tendo, né? Se está falhando, se existe alguma falha, algum mau funcionamento, baseado naquilo que já foi feito, eu posso chegar a um diagnóstico com uma melhor facilidade e mais acurácia, né? Aqui nós vamos falar hoje de aplicações de manutenções diárias, semanais, mensais e semestrais. Os diários, muitas, basicamente todas com gerador parado, né? Na semanal, algumas checagens com gerador parado e mais o teste funcional, né, se possível, em carga. E algumas outras atividades serão mensais ou semestrais, né? Aplicações... Oi. Aproveitando aqui rapidinho, né? Primeiro uma observação aqui, gente. Me perguntaram aqui se vai ter acesso ao material. Então, toda essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube da Cummins, né? Dois pontos aqui, Citrine. A gente comentou muito de ganho em fazer a manutenção preventiva, né? Porém, a gente também tem economias, né? Fazendo essa manutenção preventiva, né? A gente acaba não tendo alguns gastos desnecessários, a gente acaba tendo algumas vantagens além dos ganhos, né? A gente consegue garantir uma disponibilidade maior da máquina, né? Então, seria bacana também comentar sobre isso, né? E um outro ponto aqui, que eu acho que tem bem a ver com esse slide aqui, inclusive o seu Xará aqui fez essa pergunta, né? Fazer manutenção diária, semanal, como que o Roberto aqui está perguntando de São Paulo, como é que ele vai fazer isso se, por exemplo, ele é um síndico de um prédio, ele não tem equipe especializada para fazer esse tipo de análise de supervisão, né? Então, seria legal também comentar um pouquinho como que é isso, se realmente o fato de você não ter alguém especializado impacta ou não. Então, apenas para aclarar um pouco essa dúvida aí do Roberto. Tá. Não, eu acho que a grande vantagem da preventiva é exatamente essa, né? Vai ser ter o gerador disponível no momento que nós necessitamos dele. No exemplo aí do nosso cliente de um condomínio, o que acontece? Obviamente, ele não tem uma equipe de manutenção especializada e nem a gente quer que ele possua isso, né? Mas ele tem lá, por exemplo, o zelador, que todo dia deve fazer lá uma ronda para verificar a limpeza, verificar qualquer outro tipo de problema. Então, de uma maneira um pouco mais informal, talvez por não ser uma empresa, né, poderia se colocar na rotina do zelador que ele passasse uma vez ao dia na sala do gerador e verificasse ali as coisas simples que a gente vai falar na sequência, né? Vazamentos, a presença de algum objeto fora do lugar que possa vir a atrapalhar o funcionamento da máquina, né? Por exemplo, se eu percebo um vazamento, se o zelador percebe um vazamento de líquido de arrefecimento hoje, né? Eu posso chamar a manutenção, corrigir isso e o gerador volta a estar apto a funcionar. Se eu não faço essa checagem, né, e no final de semana dá uma falha na concessionária, o pessoal todo vai ter que subir de escada, né? O elevador não vai funcionar, todo mundo subindo de escada, vai ser um perrengue aí para o lado do síndico, né? Quando o zelador vê isso, só de fazer observação e chamar a manutenção, né, chamar um distribuidor, chamar quem quer que seja para fazer a correção, já voltamos a ter aí a disponibilidade da máquina novamente. Tá? Então, como vocês vão ver, essas checagens diárias são bastante simples. Vamos ver na sequência, né?
Só mais um pontinho aqui no canto, né, que eu coloquei aí. Para aplicações severas, quais sejam aplicações de funcionamento contínuo, aplicações em ambientes muito sujos, ou aplicações tipo, como é que eu posso dizer, mais pesadas, né? Ambientes contaminados, essa periodicidade de manutenção precisa ser estudada caso a caso, né? Para essas condições pesadas, o ideal é que seja feita uma reunião com o distribuidor mostrando essas condições e falando, poxa, o que eu devo fazer por dia, o que eu devo fazer por semana, então vamos estudar caso a caso. Na sequência, começamos aí com as manutenções diárias, né? O que a gente olha primeiro? Os vazamentos, cara, a primeira checagem e com certeza a mais simples que pode ser feita, né? É olhar se tem algum fluido na base do motor, seja diesel, seja óleo, ou seja o líquido de arrefecimento. Um vazamento de combustível, além do risco de incêndio, né, vai fazer com que a máquina oscile, vai fazer com que talvez a máquina nem funcione, se entrou ar dentro do sistema de combustível, ela não vai nem funcionar, não vai nem ligar, né? As linhas e mangueiras de combustível também você pode ver que está marejado o combustível. Isso são checagens fáceis de serem feitas, é algo visual, né? Alguma trinca nos encaixes dos filtros, tudo isso não se necessita de instrumento algum, basta uma observação, né? Tubulação de ar também pode estar trincada, etc. A linha de escapamento, normalmente ninguém pensa muito na linha de escapamento, mas principalmente o flexível do escape, né? Que é aquela junção que sai logo depois do turbo do motor, parece uma sanfona, né? Esse flexível, se ele não estiver bem instalado, estiver forçado, ele pode vir a rachar. Se esse cara rachar, nós vamos ter vazamento de gás de escape para dentro da sala. E aí podemos ter problemas de saúde para quem eventualmente venha a ter que entrar nessa sala para fazer algum serviço, algum acompanhamento. O que mais que deve ser feito diariamente, né? Medições simples, né? Por exemplo, nível de combustível. Parece óbvio, mas é impressionante como a gente conversa com qualquer técnico de manutenção e ele vai dizer que já foi chamado para fazer um atendimento de um gerador que não funcionava e quando ele chegou lá o problema era a falta de combustível. É o óbvio do óbvio, mas acontece, né? E o que a gente tem com relação ao nível de combustível? A maioria dos geradores tem só um indicador do nível. Esse indicador, você vai ter que ir lá e olhar o nível. Se tiver um nível baixo, como está aqui na fotografia, ele não vai dar nenhum alarme. Então, só no visual. Se eu tenho um sensor de nível, aí eu já posso ter esse sensor conectado ao controlador e ele vai me dar um alarme que pode me ajudar a identificar esse baixo nível de combustível, né? Checagem do nível do óleo é pela vareta indicadora de óleo, né, do nível do óleo, igualzinho nós temos nos nossos carros, né? Basta você tira a vareta limpa, põe a vareta lá de novo e vê onde tá o óleo. Eu não tenho certeza se está dando para todo mundo ver, né? Mas a gente tem aqui a marcação um L e um H, né? Low e high, nível baixo, nível alto, e o nível do óleo deve estar mais para o lado do alto do que para o baixo, né? Deve ser sempre controlar isso aí. Nível do líquido de arrefecimento, né? Normalmente os geradores também têm no radiador um visor de nível, né? A checagem basta que seja olhado esse sensor, esse visor de nível e aqui vem aquela história, né? Não se deve completar com água, né? O líquido de arrefecimento, muita gente fala água do motor, não é água, né? Na realidade é uma mistura em proporções bem específicas de água, etileno glicol e o anticorrosivo, tá? O etileno glicol que o pessoal chama de anticongelante, certo? Que Citrine, mais? até aproveitando o comentário, encaixa aqui com uma Pois outra não. pergunta que a gente recebeu aqui. Uhum. Você falou de anticongelante, né? Sim. Então, aqui no Brasil, eu diria que lugares onde a temperatura é abaixo de zero, alguns dias no ano, na Serra de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né? Então, o Kleber aqui está perguntando por que usar anticongelante no Brasil se a gente nunca tem temperaturas abaixo de zero? Você poderia esclarecer essa Sim, dúvida aqui sim. para a gente? Não, boa pergunta, né? Eu mesmo falei anticongelante, mas não é bem o uso correto para definir o que é.
o líquido de arrefecimento, né? O etileno O glicol... mercado conhece por esse nome, né, Citrino? É muito comum essa expressão, né? Exato, essa é uma expressão que já pegou e é daquilo que é igual apelido, né? Uma vez que pega, dificilmente vai sair, né? Então, o etileno glicol, o que ele faz? Ele abaixa o ponto de congelamento da água, por isso anticongelante, né? Como você falou, né? Poxa, tem um gerador em Manaus, tem um gerador no Recife. Se chegar a 0 graus aí, o pessoal lá de Porto Alegre já virou tudo pinguim, né? Então, por que isso anticongelante? Pelo outro lado, ele também aumenta o ponto de ebulição da água, né? Com isso, eu vou ter menos tendência, obviamente, da água a ferver, ou seja, para ferver isso vai ter que estar numa temperatura além dos 100 graus, que é a temperatura normal de fervura da água, tá? E eu vou evitar os famosos danos por cavitação. O que é essa cavitação, né? Quando esse líquido esquenta próximo das camisas, eu vou ter formação de pequeninas bolhas, né? Porque ele esquentou demais. E quando essa bolha explode, ele vai arrancando material da parte externa da camisa do motor. Isso com o tempo pode até chegar a furar essa camisa. E aí é um dano grave do motor, é uma manutenção bastante pesada para você conseguir corrigir isso. Então é isso. O anticongelante, ele também aumenta o ponto, ou a temperatura de ebulição da água, e com isso evitando esse tipo de problema. Tá? Fora que no líquido de arrefecimento a gente tem também o anticorrosivo. Ou seja, se eu colocar só água, eu vou estar sem o anticorrosivo. Ficou claro? Obrigado aí. Gente, se tiverem mais perguntas, podem ir mandando aqui no Q&A que a gente vai interrompendo o Citrine aqui no decorrer da apresentação e vai falando. O que não der tempo, a gente fala depois. Manda ver, Citrine. Vamos lá. Filtro de combustível, né? O diesel, né, tem uma propriedade de ser higroscópico, ou seja, ele vai absorver a umidade diretamente do ar. O ar que está dentro do tanque, ele contém umidade e o diesel vai puxar esse ar para dentro dele. E esse ar vai puxar a água para dentro. E essa água diluída, quando passa no filtro separador de água, que é esse que a gente colocou aí no detalhe, né, a água vai ficar retida nesse filtro, mas o filtro tem uma capacidade limitada de reter essa água. Então, o ideal é que eu chegue lá nesse filtro, aqui embaixo eu tenho o dreno, eu vou lá, desenrosco esse dreno, recolho isso no recipiente, até que pare de sair água e saia apenas diesel. Né? Não existe uma medida, tira 100 ml, 200 ml. O que eu tenho que tirar é a água, e começa a sair diesel, eu fecho e vou para o outro filtro, quando um gerador como esse do exemplo aí, que tem mais de um filtro. Muitas vezes na aplicação, a gente também tem filtros na instalação, ou seja, antes de chegar no diesel, antes de chegar no gerador diesel, a gente tem filtros separadores de água que também vão reter água e que também precisam ser drenados. Tá? Então, todo dia vai lá, tira um pouquinho da água, evita danos que possa vir a acontecer, principalmente em bombas, nas bombas de combustível e nos bicos de injetores. Certo? Seguindo. Tá. Filtros de ar. Muitos dos nossos geradores possuem um indicador de restrição do filtro de ar. O que é a restrição do filtro de ar? É a resistência à passagem do ar que eu tenho dentro do filtro. Quando o filtro vai ficando sujo, aumenta essa resistência à passagem do ar e isso é refletido como um aumento da restrição, né? O nome correto disso é aumento da restrição do filtro de ar. Esse nosso sensor ele vai indicar, ele vai ficar vermelho se essa restrição estiver elevada, mostrando que está na hora de trocar o filtro de ar. Infelizmente, nem todos os geradores possuem esse indicador, então a gente muitas vezes faz a manutenção apenas pelo tempo de vida desse filtro de ar. Aqui cabe um lembrete, né, importante. Não se deve limpar filtro de ar, tá? Principalmente com ar comprimido. Quando o técnico, até por boa vontade, né, ele vai lá, eu vou limpar esse filtro aqui que dá para continuar usando, ele bate o ar comprimido em cima desse filtro, ele vai causar pequenas fissuras, né, que não serão percebidas, ele não vai enxergar isso. Tá? E esse filtro não vai mais fazer aquilo que ele tem como obrigação, que é segurar o material particulado que está no ar. Se isso acontecer, os resultados são catastróficos, e a gente vai ver alguns aí. Né? Aqui na esquerda a gente tem duas fotos de turbo compressores
que sofreram aí pela entrada de material particulado, né? Esse slide ficou até um pouquinho carregado, porque eu queria mostrar para vocês aonde está o filtro de ar e aonde está o turbo. Ou seja, é o primeiro componente do motor que recebe o ar quando logo depois do filtro. Então, todo o material particulado que o filtro não segurou, pumba, vai direto para o turbo, né? E o turbo, né, é uma peça bastante custosa para você substituir. Então, use aí o filtro original, que aquela famosa economia pequena que eu tenho, no fim vai me causar um gasto bastante alto. Aqui na parte superior eu tenho também um pistão mostrando desgaste também pela entrada de material particulado. E esse material particulado também pode ir parar no óleo lubrificante, né? E parando no óleo lubrificante, eu posso vir a ter problemas em outros componentes, né? Eu posso ter camisas do motor, as bronzinas, e acontecendo desgaste nesses componentes, a manutenção é demorada e é custosa, né? Então, gente, cuidado com filtros, com limpeza de filtros, filtros fora de especificação, né? A gente fala em filtros originais de fábrica, porque a gente sabe que existe um grande controle de qualidade na produção, existe a micragem correta, ou seja, a micragem que é? Qual é o tamanho das passagens que o ar vai ter dentro desse filtro, né? Por isso insistimos nessa coisa de utilização das peças originais. Mais uma coisa da manutenção diária, né? Muito simples, né? Alarmes no controlador. Basta verificar no controlador a existência de alarmes. Alarmes estariam aqui, né? O item de cima, se eu tiver um problema, que é um shutdown, ou seja, uma impossibilidade da máquina trabalhar, eu vou ter um LED vermelho aceso aqui. Se é um problema um pouco mais simples, eu vou ter um LED amarelo. Ele não impede o funcionamento da máquina, mas é algo que precisa ser checado. O que impede o funcionamento do gerador? Por exemplo, um botão de emergência pressionado. Vai dar um LED vermelho e a máquina não vai ligar, mesmo que venha um sinal para que ela ligue. Um alarme, por exemplo, um motor frio. Motor frio, a máquina vai partir, porém, você pode ter um problema aí no pré-aquecimento. Checagem no ventilador. Cara, isso aqui é simples, é visual, simplesmente checar se eu tenho rebites soltos, presença de trincas ou pás que estejam fora da sua formatação original, uma pá amassada, torta, etc., né? Isso para as pás, para os ventiladores metálicos. Hoje, a maioria dos ventiladores são de plástico, né? Portanto, bastaria checar a presença de trincas no plástico e aí, caso isso aconteça, é raro, caso aconteça, seria necessária a substituição desse ventilador. O pré-aquecimento. Verificar o funcionamento do pré-aquecimento do motor, né, quando ele existir, porque ele é um opcional, né? E estando o motor parado por algum tempo, ou seja, ele já deveria estar frio, basta olhar no controlador a temperatura que ele está indicando. Se estiver acima da temperatura ambiente, significa que o pré-aquecimento está funcionando. Outra é ver se o corpo do motor está aquecido. Obviamente, com cuidado, que eu posso ter aí temperaturas altas que podem vir a causar queimadura. Como é que o sistema de pré-aquecimento funciona? Se vocês olharem aqui, óbvio, isso aqui é uma visão infravermelha, né? Nem todos vão ter esse equipamento, mas ele está ligado aqui no motor, de onde puxa água fria, aquece aqui no corpo do pré-aquecedor, e essa água quente acaba subindo por diferença de densidade. Tá? Eu não preciso de nenhum tipo de circulador, nem nada dessa água, só por esse efeito da densidade ela vai circular e vai aquecer o motor. Tá? O objetivo é facilitar a partida do motor, principalmente em dias frios. Bom, vamos lá, chegamos finalmente aí nas checagens. Uma perguntinha, pois não. Aproveitando aí, gente, tem mais 20 minutinhos aí, vamos mandar as perguntas aí. Tem uma pergunta aqui do Zé Luiz Citrini perguntando assim, qual que é a periodicidade que devemos trocar um filtro de ar, mesmo que ele não tenha restrições? Você até comentou, né, que às vezes o pessoal limpa o filtro de ar, não deve limpar tudo. Qual que seria essa periodicidade? Tá, essa periodicidade muda um pouco com relação de máquina para máquina, né? E por isso a gente deve checar no manual. O manual vem isso tudo explícito para cada uma das máquinas, tá?
Existe aí um conceito de mercado de 250 horas, 6 meses, já existem máquinas que são bem mais do que isso, então vale a pena fazer essa checagem no manual ou no distribuidor mais próximo do cliente. Tá? Isso é bastante simples. Ou É seja, está difícil ter uma sempre resposta buscando. única. Ou seja, o ideal seria buscar um especialista, conversar com o técnico da Cummins ou até mesmo o manual para buscar mais detalhes de cada equipamento, aí um suporte para cada equipamento. Exato. Cada equipamento pode e tem periodicidades distintas, né? A gente fala muito em 250 horas, 6 meses, mas tem motores que pode ser 1 ano, 500 horas. Então, o ideal é que se faça exatamente esse levantamento. Certo? Legal. Legal? Legal, Vamos obrigado. lá. No dia da manutenção semanal, eu vou repetir todas aquelas manutenções que eu faço todos os dias e fazer algumas a mais. Por exemplo, checagem das conexões elétricas das baterias e do motor de arranque, que são essas conexões aqui. Se eu tiver zinabre ou conexões frouxas, pode acontecer do motor não partir, certo? Cabos de potência também precisariam ser checados, mas eu tenho aqui que fazer um alerta, como por exemplo no exemplo aí do nosso xará aí do condomínio, né, pessoas que não tenham familiaridade com eletricidade ou não tenham o curso de NR10, eu acharia melhor que não fizessem essa checagem, deixassem isso, mesmo que deixar essa checagem para mais de uma semana, porque aí você está mexendo em algo que pode gerar um risco um pouquinho maior. Tá? Se eu tenho um pessoal treinado que conhece de eletricidade, faça a checagem. Se não tem, deixe isso para uma manutenção mensal feita por um distribuidor ou alguma outra pessoa que tenha um pouco mais de conhecimento. Mais uma vez, cabos frouxos ou terminais mal prensados podem gerar aquecimento e aí uma falha do grupo gerador. O que dá para se tentar fazer visualmente no caso aí do nosso gerador, é ver se existe algum ponto onde você perceba o ressecamento desses cabos. Isso já é um indicativo de que eles estão trabalhando um pouco quente demais. O que mais que eu posso checar? Botões de emergência. Botão de emergência, como o próprio nome já diz, ele é importante naquele momento que eu tenho algo imprevisto, uma emergência, um incêndio, alguma coisa que grave, eu vou lá, o gerador está funcionando, eu vou lá, aperto o botão de emergência, o motor para. Isso é uma parada brusca, né? De uma hora para outra, o gerador vai praticamente que estancar. Não é bom fazer isso todo dia, exatamente por causa dessa parada muito brusca, né? Então a gente peça, use o botão de emergência, como o próprio nome diz, em emergências. Tá? Como é que eu testo? Simplesmente, máquina parada, eu vou lá, aperto o botão de emergência, aparecendo o alarme no display, significa que esse botão está funcionando. Tá? Aplicações como essa da fotografia, que seria um gerador carenado, possui mais de um botão de emergência. Normalmente são pelo menos 3. Um interno e 2 externos. Né? Um está mostrado aqui, o outro estaria do outro lado da carenagem. Então, precisamos testar os 3 botões de emergência. Tá? Vai até de encontro com uma pergunta que o pessoal acabou de fazer aqui, Citrinho. Por que não devemos parar o motor utilizando o botão de emergência? Você estava até comentando, né, que é uma parada brusca da máquina, né? O que isso aí pode impactar se for feito com muitas vezes, né? Tá, o pior impacto é em cima do turbo, né? Quando você tem o grupo gerador funcionando em carga, esse turbo está a rotações elevadíssimas, né? E na hora que eu tenho essa parada brusca, eu paro também a lubrificação do turbo, né? E se eu faço isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cada vez eu vou tendo um pequeno desgaste nos mancais do turbo compressor, até que uma hora eu vou precisar substituir esse turbo compressor. E outra vez, né, o turbo compressor é uma das peças avulsas mais caras de um motor, então cuidado com isso aí. Checagem visual também das correias, né, correia do ventilador, para buscar trincas, né, principalmente se eu tiver trincas que se cruzem, né, trincas cruzadas assim, eu não devo ter um motivo para substituição imediata das correias. Se eu não fizer isso, a correia pode partir, eu vou ficar sem o funcionamento do ventilador, a máquina vai aquecer, pode até chegar a fundir o motor. E aí chegamos finalmente aí no teste funcional. Né? O que é esse teste funcional? O melhor que se tem a fazer é simular exatamente a falta da concessionária, ou seja, fazer um teste em carga. Eu simulo a falta da concessionária, né? Aqui no desenho a gente tem o que seria a concessionária, que seria a minha transferência e o grupo gerador. Então, o que eu faço? Eu efetivamente vou lá na transferência, no meu painel de transferência,
e coloco ele no modo teste, de preferência teste com carga. Por que teste com carga? Porque aí o meu motor vai esquentar, vai atingir a sua temperatura nominal de funcionamento. Ele vai ser submetido aos estresses normais que ocorrem durante o funcionamento dele. É a garantia de que ele vai estar apto para quando eu realmente vou necessitar dele, certo? Para quem tem, por exemplo, um contrato de manutenção, o ideal é que esse teste aconteça também junto com o técnico da distribuidora, para que ele possa acompanhar isso, porque é muito mais fácil ele perceber, por exemplo, um ruído anormal. Acontecer um ruído anormal, se o técnico está lá, é fácil dele identificar de onde provém esse ruído anormal. É muito diferente de você escutar um ruído anormal e tentar passar essa informação para quem não estava presente. Olha, o ruído era mais ou menos assim, ou mais ou menos assado. Então, idealmente, faça isso junto com o seu técnico que está sob contrato. Mais uma perguntinha aqui, Oi. Citrine, do Jorge. Tá. Eu consigo partir minha máquina com carga semanalmente, não tem essa disponibilidade, né? Um teste sem carga semanal resolve meu problema ou não? Eu estou simplesmente achando que estou com a solução resolvida e estou me enganando. Está parcialmente resolvida, né? Ideal, teste em carga. Não sendo possível, faça o teste em vazio, tá? E aí o teste em vazio tem que ser relativamente curto, alguns minutos, 5, 10 minutos no máximo, né? O teste em carga, você pode levar isso até uns 30 minutos, mais ou menos, para que essas temperaturas sejam atingidas. No caso de eu não ter a disponibilidade da carga, faça o teste em vazio, é bem melhor do que nada. Obviamente, não é a situação idêntica a que você vai estar enfrentando. Por exemplo, um gerador que esteja com um filtro parcialmente entupido, pode ser que ele não consiga atingir a sua plena potência, que seria pego num teste em carga, mas não seria pego num teste em vazio. Esses são os problemas de você não fazer o teste em carga. Tá? Beleza, obrigado. Manutenção semanal ainda, testes funcionais, né? Por que isso é bom? Por que é bom fazer esse teste semanal? Né? Quando o motor está parado, o óleo todo já desceu. Quando eu ligo o motor, esse óleo vai atingir todas as partes do motor novamente, né? Eu vou usar o combustível também antes que ele se deteriore, né? E me dá essa confiança de eu saber que quando eu precisar do gerador, ele vai funcionar. Radiador, principalmente em locais muito sujos, né? Algumas obras, algumas vezes em áreas de mineração, áreas agrícolas, etc., eu tenho muita poeira. Essa poeira vai impregnando no radiador. Tá? Quando isso acontece, o radiador perde a sua capacidade de trocar calor e a máquina vai aquecer. Certo? O que a gente faz nessa situação? Eu vou fazer uma limpeza do radiador com ar comprimido de baixa pressão, sempre soprando contrariamente ao fluxo normal de ar. Eu sopro de fora para dentro. Mas eu fiz com ar comprimido e não resolveu. Posso lavar com água? Pode. Aquelas máquinas de água sob pressão, desde que a pressão não seja muito elevada, ela precisa ficar no máximo em 3.000 PSI, manter o bico aqui aproximadamente meio metro de distância e perfeitamente perpendicular ao radiador. Se eu fizer essa lavagem com o bico inclinado em relação ao radiador, eu posso causar esses amassamentos nas lamelas do radiador que vão também prejudicar o radiador. Em vez de ajudar pela limpeza, eu prejudico porque eu vou bloquear o fluxo de ar. Aqui um exemplo de manutenção preditiva, o único que nós vamos dar de manutenção preditiva hoje, que é o monitoramento das baterias. Os nossos controladores, eles monitoram o estado das baterias pelo tempo que a tensão da bateria leva a se recuperar após uma partida do motor. Aqui no gráfico a gente teria o comportamento em vermelho do que seria a recuperação da tensão da bateria depois de uma partida, quando ela está em situação normal, e a recuperação da tensão ela fica mais lenta quando essa bateria vai ficando fraca. Então, esta é uma situação que, se eu tiver esse alarme no controlador, o motor ainda está em condições de partir, mas eu já vejo que a bateria está fraca. Então, vou lá e substituo a bateria antes do problema. Então, manutenção preditiva. Substituição de óleo filtro. Você falou aí, você perguntou aí da periodicidade dos filtros de ar, né? Mas isso vale para todos, né?
É esse consenso. Aliás, tem a mesma pergunta aqui do Alino para a periodicidade de filtro de combustível. Qual tipo de checagem deve ser feito para evitar problemas de manutenção corretiva? Então, já emenda aí, tem de ar e de filtro e de combustível também. Exato. Todos eles, né? O ideal é você checar o manual. Se você não tem acesso ao manual, tem alguma dúvida, converse com o distribuidor, né? Existe esse conceito, de novo, né, 250 horas, mas a gente já tem grupos geradores que podem trabalhar com 500 horas e trocas de filtros de óleo e lubrificante a cada 3 anos, né? Então, muito importante a gente ficar de olho na recomendação do fabricante. Assim eu evito, para os dois lados, né? Trocar em excesso ou trocar a menos. Os óleos lubrificantes também é importante que sigam as recomendações aí das classificações API e de viscosidade. A API, American Petroleum Institute, ela é comumente conhecida como CH4, CI4, CJ4, onde a letra, você vai ver em ordem alfabética, né? H, I, J, K. Cada um que aparece mais novo recebe a letra seguinte do alfabeto. Isso é a evolução em termos de que temperatura esses óleos aguentam, a resistência à oxidação, formação de soot, etc. E a viscosidade também deve ser escolhida de acordo com a temperatura ambiente, né? Porque a gente tem no Brasil, o 15W40 é o mais comum de ser utilizado. Tá? E agora vamos falar um pouquinho da qualidade, né? Qualidade gerando economia. Né? Quando eu não uso filtros ou óleo lubrificante de boa qualidade, né? Ou utilizo o óleo por um período maior do que o recomendado, o que vai acontecer? Eu vou ter vida útil de peças e componentes reduzida devido ao aumento do desgaste da peça. O atrito entre as peças vai aumentar, né? A lubricidade do óleo se perdeu. Né? Então, peças como anéis, bronzinas e camisas, que são assim peças caras, né, de substituição complexa, vão ter vida menor. Então, vamos trabalhar com óleo e filtros de boa qualidade, né? De novo, né, o turbo compressor, já falei que o turbo compressor sofreria danos devido a várias paradas a quente. Ele também, por receber o óleo, o mesmo óleo do motor, se esse óleo não é trocado na periodicidade correta, ele também vai acabar sofrendo danos, né? E, de novo, é um produto caro, né? Filtro entupido, por exemplo, esse óleo velho, ele vai acabar por entupir o filtro. Esse filtro entope, ele vai aumentar a pressão do óleo. Esse aumento da pressão do óleo pode acabar causando vazamentos. Então, um problema puxa o outro. O fato só de eu usar um óleo, vou usar um pouquinho mais de tempo, não vou trocar, isso pode vir a causar muitos outros danos muito mais caros do que simples troca do óleo, né? Líquido de arrefecimento, tá? A má qualidade do líquido de arrefecimento ou usar apenas água, né, vão danificar camisas, como a gente já falou lá no começo, né, vão enferrujar os componentes do motor e do radiador, vão formar crostas internas que vão dificultar a troca de calor, né, então o motor vai trabalhar mais quente e no limite você pode até fundir o motor. Muito provavelmente antes de fundir o motor você vai ter o desligamento por uma alta temperatura, mas é sempre um risco, né? Continuando, o que mais? A gente pode ter o fenômeno da criação da água dura, que é a água com muitos sais. Então, ela vai criar escamas em volta das camisas, né, que vão também dificultar a troca de calor das camisas. As camisas vão trabalhar mais quente, de novo, pode levar até a fundir o motor, né? A água dura também vai causar desgaste prematuro de célula-bomba, pode vir a causar vazamentos de água, né? Nossos técnicos possuem normalmente os kits para checagem da qualidade do líquido de arrefecimento. São fitinhas que ele pega uma amostra do líquido, molha essas fitinhas com essa amostra, de acordo com a cor que a fitinha ficar, ele sabe se o líquido está dentro do esperado ou não, né? Óleo diesel, isso é sempre gera muita discussão. O óleo diesel no Brasil não presta. Bom, o óleo diesel no Brasil, quando sai da refinaria, ele presta. Ele é muito bom, ele é vendido internacionalmente, a Petrobras vende para diversos países, etc. Se fosse ruim, a Petrobras não conseguiria fazer isso. O problema é o que acontece da porta da refinaria para fora, né? A gente sabe aí condições ruins de armazenamento e fora, vamos dizer assim, fraudes, né?
aquele cara que mistura água, aquele cara que mistura algum outro componente mais barato para ter lucro indevido na comercialização do diesel. Tá? Essa qualidade ruim, né, com excesso de água, por exemplo, vai me prejudicar picos injetores, vai me prejudicar a bomba, né, vai causar fuligens, né, vai fazer com que o motor possa talvez não atingir a sua plena potência, né, pode causar entupimento dos filtros de combustível, né, e é uma série de problemas. Filtro de combustível que entope. Eu já ouvi muita gente falar, pô, esse filtro é ruim, ele entope. Cara, quando o filtro entupiu, é porque ele fez o trabalho dele, né? Ele separou, ele segurou toda a sujeira que estava no combustível, evitou que ela fosse parar dentro do motor e aí causando danos piores, danos maiores, né? Então, filtro que entope é bom, né? Que mais? O óleo ruim vai dificultar a partida do motor, pode causar cristalização dentro do filtro, fazendo com que você tenha que trocar o filtro por diversas vezes. Vamos seguindo. Tem duas perguntinhas. Eu sei que o tempo está acabando aqui, a gente vai ter que dar uma corrida, mas só para responder duas coisas muito importantes. Uma, falar um pouquinho de biodiesel e mais uma pergunta naquela mesma linha lá, outra do Zé Luiz. Qual a recomendação sobre armazenamento do diesel em relação ao gerador stand-by? Quanto tempo a gente pode manter um diesel no gerador stand-by? E qual o diesel recomendado, S10 ou S500? Bom, vamos lá. O biodiesel. Biodiesel hoje, no Brasil, você só encontra o diesel misturado com biodiesel, né? Hoje está na proporção 12%. E o problema é que o biodiesel ele é mais higroscópico ainda do que o diesel comum, né? Ele vai puxar mais água do ar e ele deteriora mais rápido, certo? Então, o bom é que esse diesel fosse consumido pelo menos a cada 6 meses, tá? Existem até alguns aditivos aí, a gente pode depois colocar junto do material uma recomendação sobre aditivos, mas esses aditivos devem ser usados desde o começo da vida do grupo gerador. Se eu já formei borra dentro do tanque do grupo gerador, não adianta eu colocar o aditivo, que ele não vai desmanchar a borra. Ele é capaz de evitar a formação, mas ele não é capaz de limpar essa borra. Tá? S10 ou S500. Os motores também já estão preparados tanto para o S10 quanto para o S500. Né? O problema do S10, o que é S10 ou S500? S10 tem 500 ppm de enxofre na sua composição. O S10 tem só 10 ppm de enxofre. O enxofre é um antibactericida, ele mata as bactérias que existem no diesel. Então, o S500 tem uma capacidade maior de acabar com as bactérias do que o S10. Então, para geradores de stand-by, apesar de um pouco mais poluente, se a gente pensar só em funcionamento, o S500 seria melhor do que o S10. Tá? Legal, obrigado. Bom, e continuando falando de sustentabilidade, né, importante a gente dar a destinação correta, quando a gente faz essa troca de filtros, etc., destinação correta a todos esses elementos contaminados, quais sejam o próprio óleo, os filtros, os panos que foram usados para fazer limpeza, tudo isso está contaminado e precisa ser dado o encaminhamento devido a esses produtos. Né? Hoje já tem diversas empresas que fazem isso, mas é importante estar ligado se essas empresas são certificadas, se elas estão realmente fazendo o descarte da maneira adequada. Infelizmente, no nosso país, a gente sabe que tem muita gente que diz que faz e no final não faz. E quem está entregando os seus contaminantes para essas empresas que não fazem a destinação correta é coautor desse crime. Hoje é crime não fazer essa destinação correta. Tá? Hoje em dia, todos os nossos distribuidores fazem esse caminhamento através dessas empresas credenciadas. Itens de reposição. Difícil fazer uma lista que atenda a todos. Né? Por que isso? Porque um distribuidor, um cliente que esteja perto de um distribuidor, é muito fácil ele conseguir peças. Um cliente que esteja no interior do país, onde um atendimento dependa de uma viagem de 4, 5 horas, ele vai precisar de um estoque diferente de peças. Né? O que a gente recomenda? Pelo menos um jogo de filtros, né? Dependendo dessa distância, etc., um conjunto de sensores ou de placas controladoras. Né? Esse aqui que eu estou mostrando é um dos controladores nossos, a gente tem 4 ou 5 diferentes controladores, depende aí do gerador de cada um. Né? E, em resumo, né? Como ter aí um gerador de alta performance? Manter as manutenções em dias,
ou usar peças originais, usar fluidos e filtros de qualidade, ter manutenções executadas por técnicos qualificados e treinados. Tá? Esse seria o beabá de como manter esse gerador o mais tempo possível em disponibilidade de funcionamento. E finalizando aí, né, nós temos os nossos distribuidores, aí o mapa de como as regiões do Brasil são atendidas pelos nossos distribuidores. Tá? São 6 distribuidores autorizados hoje no Brasil, com diversas filiais, então o suporte acontece no país todo, né? Identifique aí o da sua região. Tá? E caso você tenha alguma dificuldade em identificar esse distribuidor ou queira qualquer outro tipo de auxílio, né? A gente tem aí aqui no canto, eu coloquei os dados do nosso CamScare. CamScare é atendimento da fábrica a vocês, né? Um telefone 0800 286 6467, tem também o e-mail falecom@camis.com. Tá? E esse contato, nós temos o pessoal que vai fazer esse atendimento a vocês, podendo tirar as dúvidas diretamente, ou se necessário, ele vai indicar, eles mesmos vão fazer com que o distribuidor da sua região entre em contato com vocês. Beleza? Fábio, hoje era isso que a gente tinha, né? Se tiver mais alguma pergunta, o nosso tempo está estourando. Se tem alguma outra pergunta que a gente possa responder. Obrigado mais uma vez aí, Citrine, pela participação. Até tem mais algumas perguntas, mas é aquilo que eu comentei, né, gente? Esse material está sendo gravado e todas as perguntas que não foram respondidas, nós vamos estar enviando posteriormente com as respostas. Gostaria uma vez mais de agradecer ao Citrine, né? Como ele mesmo comentou, a gente está no limite com o tempo. E agradecer uma outra vez vocês pela participação. Como eu já havia dito, foram 3 meses de compartilhamento de conhecimentos. Estamos encerrando aqui com essa questão muito importante de geradores, onde o Citrine trouxe bastante informação, bastante esclarecedoras para todo mundo. Agradeço aí para a Citrine, a todo o time envolvido aí. Obrigado a todos e contem com a Camis no que vocês precisarem aí daqui para frente, tá certo, gente? Muito obrigado aí e uma boa tarde para todo mundo. Isso aí, obrigado a todos aí, obrigado a vocês que participaram, né? Agradeço aqui ao vivo ao nosso pessoal de back-office que ajudou bastante aí na possibilidade da realização dessa live. Parece algo muito simples, mas realmente não é. Valeu, pessoal. Até mais aí, uma boa tarde a todos. Falou, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.